Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje nós vamos apresentar uma aplicação que você vai gostar bastante na área de potência, que é o acionamento de MOSFETs em half-bridge, utilizando um driver desenvolvido aqui por nós com componentes simples, em especial um optoacoplador, que é um dos segredinhos do circuito. Like de sempre, inscrição no canal. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil. Quer transformadores toroidais sob medida para o seu projeto? Toroid.com.br. E também, se você quiser componentes, é na Tiger Comp. tigercomp.com.br, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse e utilize o cupom WRKIDS para obter desconto nas suas compras na Tiger. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Preciso recomendar para vocês o nosso curso de fontes chaveadas iniciantes 1, que trata bastante desse assunto, de acionamentos de potência utilizando MOSFETs, desenvolvimento de conversores DC-DC e projeto de fontes chaveadas do zero. Em breve queremos lançar o curso Iniciantes 2, então já invista no Iniciantes 1 para começar a aprender este campo maravilhoso que é a eletrônica de potência. O nosso objetivo com este circuito, já está aí o diagrama esquemático completo dele, é acionar uma carga que tenha uma resistência baixa e, portanto, vai drenar mais corrente do que o normal com o sinal PWM, sinal com modulação por largura de pulso. Esse sinal PWM pode vir do seu microcontrolador, pode vir de um 555, pode vir de um circuito integrado dedicado a isso, pode vir de um FPGA, do dispositivo que você quiser, você vai utilizar e vai acionar esta carga. Nós vamos utilizar a configuração em meia ponte, que utiliza dois MOSFETs canal N, como você está vendo aqui, Q6 e Q7, para acionar esta carga. Para isso eu preciso enviar um sinal PWM em Q6 e enviar um sinal PWM defasado em 180 graus para Q7, acionando Q7. Além disso, nós precisamos de dead times, que são os tempos mortos, os tempos em que ambos os MOSFETs estarão desligados. É um tempo bem pequeno, aí da ordem de microsegundos, porém necessário para que não tenhamos curto-circuito na fonte principal, na fonte de potência. Se tivermos Q6 ligado e Q7 também, mesmo que por um período bastante curto, teremos um curto-circuito na fonte mais VCC aqui. Aqui eu estou representando como mais VCC, mas na prática eu vou utilizar a própria fonte de 15 volts do low side driver, a parte de baixo do circuito. Eu já vou explicar melhor para você. Mas aqui em mais VCC você pode alimentar com a tensão desejada, a tensão que você quer entregar para a carga, controlada pelo PWM, desde que os seus MOSFETs suportem esta tensão. Para isso você precisa pesquisar nos datasheets dos dispositivos. A tensão VDS. Deixo como exercício para você o IRF 640, verifique aí a tensão VDS dele para ver qual é a máxima VCC que você pode aplicar no circuito. Vou deixar isso como exercício para você fazer terminada esta videoaula aqui. Nós precisamos também, nesta configuração aqui, acionar Q6 com um PWM referenciado ao seu source. Esse é um dos grandes desafios para este tipo de topologia. Preciso que o PWM esteja de 0 a 15 volts entre source e gate de Q6, para que eu consiga ligá-lo corretamente. Então eu não posso aplicar um sinal PWM em Q7, por exemplo, que tem o GND aqui como referência, e o mesmo PWM invertido, porém referenciado a GND, ser aplicado em Q6, ele não vai ligar adequadamente e o circuito não vai funcionar como esperado. Por isso que nós temos os drivers de MOSFET existentes no mercado e outras técnicas utilizadas para esse tipo de acionamento.
aqui eu apresento uma técnica com componentes discretos, que é muito legal, e você provavelmente os tem aí no seu laboratório, no seu estoque. Se não tiver exatamente estes, você pode adaptar utilizando outros componentes, que são transistores, um optoacoplador e um circuito aqui CMOS com portas AND. Aqui está faltando a representação do PWM, mas é aqui nesse nó, sobre R2, que você vai aplicar o seu sinal PWM. No esquemático para download, clique aqui na descrição, mostrar mais, faça o download. Nesse esquemático eu vou deixar atualizado aqui a entrada PWM certinha, mas entenda que aqui neste nó, aplicamos o PWM, que vem lá do seu microcontrolador, do seu FPGA, do seu circuito digital. Este PWM, portanto, provoca aqui o corte e saturação de Q1, que tem a função de jogar este sinal para 15 volts. Então aqui eu já faço inversão de 180 graus do PWM e amplifico a tensão dele com este transistor aqui. Este sinal é aplicado em uma porta AND do 4081, o 2 aqui, e este resistor R6 com C1 já me geram aquele tempo morto necessário, o dead time. Aumentando os valores, você consegue aumentar mais esse tempo morto. Porque a porta lógica AND ela só coloca a saída em 1 quando ambas as entradas são verdadeiras. E aqui você consegue claramente ver que o pino 2 aqui só vai ler um nível lógico alto quando eu completar a carga de C1. Então ele lê um pouquinho depois em relação ao pino 1. Perfeito? E aí o pino 3 terá um nível lógico alto. Esta segunda porta lógica é um buffer digital para dar um pouco de ganho de corrente a esse sinal. Ela é ligada a 15 volts, 15 volts A, que é uma das tensões de 15 volts. Então quando tem 1 no pino 3, tem 1 no pino 4, com um pequeno ganho de corrente. E por fim, para utilizar como driver, acionar corretamente o gate de Q7, eu tenho este arranjo com Q2 e Q3, que estão também em 15 volts A, que são um amplificador em classe B para o acionamento de Q7. R8 é o resistor de gate, para conseguirmos acionar corretamente, carregando suas capacitâncias parasitas ali no gate, e R9 garante que ele estará desligado sem a presença de sinal, desde que eu tenha um tratamento prévio para isso. Eu já explico para você como garantimos isso nesse arranjo. Veja que este 4081 é um circuito integrado e ele tem o seu capacitor de desacoplamento C6 aqui entre o mais 15 volts A e o GND do circuito. Mais 15 volts A tem o GND, que é a referência principal do circuito. Tá certo? Agora nós vamos ver a parte superior, o high side do circuito. PWM aplicado a este nó sobre R2 vai ligar e desligar um emissor infravermelho, que é o LED interno do PC817, um optoacoplador. Você pode utilizar o 2N, o 4N25 ou outros modelos semelhantes. Ele é polarizado com R1, 330 ohms, em 5 volts. Você precisa de uma tensão de 5 volts, portanto. Este sinal PWM vai saturar e cortar esse transistor, este fototransistor interno, que será polarizado aqui com mais 15 volts B. Então veja que eu tenho uma segunda fonte de 15 volts. E esta segunda fonte de 15 volts tem um GND independente em relação a 15 volts A. Você vai precisar de duas fontes com GNDs independentes. Muito importante isso. E aí com isso nós conseguimos de fato acionar o MOSFET superior, pois eu preciso dessa queda de tensão entre source e gate. Então R5 serve como uma carga de coletor para este fototransistor e neste nó nós teremos o PWM gerado aqui. Como eu estou acionando o LED pelo seu catodo, o PWM que surge no coletor terá a mesma fase do PWM original. Aqui, novamente, o dead time com o 4081. Veja que a referência desse 4081 é o 3.
é outro 4081, muito importante isso também. Esse 4081 de cima é diferente, ou seja, é um segundo circuito integrado. Em relação ao de baixo aqui, esse é o U2. Então, precisa de dois 4081 para o circuito funcionar como queremos. Pois esse 4081 tem o seu pino 7 ligado na referência aqui da fonte mais 15 volts B. Que é esta linha que você vê aqui, ó. Que é justamente a linha de saída, a linha que vai sobre a carga e a linha de source de Q6. Então, o pino 7 vai nesta referência, o pino 14 vai no mais 15 volts B. Esta porta é o driver de corrente para dar um pequeno ganho. E Q4 e Q5 formam outro classe B para acionarmos Q6 corretamente. E o circuito se completa. Em mais VCC temos capacitores aqui para reforçar. Então, 100 micro e 100 nano. Padrão, tá certo? E aqui as portas não utilizadas é interessante você ou aterrar ou jogar para VCC. Veja que o 2 sobraram duas portas que eu aterrei e o 3 sobraram outras duas portas que eu coloquei no mais 15 volts B. Se você quiser colocar 0 nela, precisa colocar aqui na referência de mais 15 volts B, não no ground do circuito. Tá entendido isso? Então, é um circuito bem interessante. Você pode trabalhar aí frequências dependendo do limite do optoacoplador. Então tem essa limitação que já explicamos como você descobre em outro vídeo aqui no canal também. Pesquise WR Kits, optoacoplador limite ou máxima frequência optoacoplador WR Kits. Você encontra aí no YouTube. Então eu deixei pontilhados aqui os 4081 para conseguir representar os seus pinos de alimentação e você enxergar claramente que eles estão com as referências deslocadas aqui no circuito, que são dois circuitos integrados distintos. E é isso que eu tenho para explicar para você da teoria. Agora nós vamos para a bancada analisar cada um destes sinais do circuito. Vai ficar ainda mais claro de enxergar e fazer o teste final conectando os MOSFETs e esta carga de potência em um resistor de 47 ohms. Venha comigo! Antes de ir para a prática, galera, eu estava editando o vídeo aqui e eu me lembrei que faltou a explicação do ponto de repouso do circuito. Então vou fazer essa explicação brevemente, é bem simples de entender. O que é o ponto de repouso? É quando não temos PWM aqui. Ou você desconectou o circuito que gera o PWM. O que acontece nesse ponto? Nós vamos ter os 5 volts polarizando ainda o LED infravermelho do PC817, então ele estará ligado. Se ele estiver ligado, o fototransistor está saturado. Se ele está saturado, neste nó eu tenho 0. Na saída dos drivers terei 0. Sempre tenho o mesmo potencial que eu tenho na entrada, pois são portas AND e o nosso driver aqui é um classe B que não inverte o sinal. Então nós temos 0 aqui, temos 0 aqui, Q6 está desligado nesse ponto. PWM desligado também vai garantir o quê? Uma polarização de Q1 na saturação. Olha que interessante, porque eu tenho o LED ligado e o LED junto com R2 formam uma tensão no nó PWM na ausência do sinal. Uma tensão na ausência do sinal nos diz que Q1 estará saturado. Q1 saturado temos no nó do coletor 0. Certo? Então aqui na saída 0, Q7 estará desligado. Esse ponto me garante, portanto, que quando não houver nada conectado em PWM, ambos os MOSFETs de potência estarão desligados. Então é algo que você tem que se preocupar quando realizar esse tipo de projeto. Vamos para a prática agora. Tudo pronto para a nossa prática de hoje, está aqui o circuito totalmente montado, como você pode observar, mas primeiramente, até já liguei as fontes aqui, mas eu vou desligar as duas fontes de 15 volts. Agora eu vou desligar a fonte de 5 volts, já mostro para você elas, e eu vou desconectar os MOSFETs. Então vamos tirar o MOSFET do high side,
MOSFET de cima e o MOSFET de baixo aqui do circuito. Desconectei os MOSFETs por quê? Porque eu quero fazer uma análise com as duas sondas do osciloscópio para verificarmos os sinais e entendermos como os sinais foram tratados aqui. Minha entrada, 0 a 5 volts, que com o 2N2222 dá o ganho de 15 volts que precisamos. Os dois CMOS com portas AND para termos os dead times configurados aqui por hardware. E o nosso PC817, o optoacoplador, que é o responsável por conseguirmos aplicar o sinal corretamente no MOSFET de cima, como estudamos na parte teórica. Aqui está o GND dos 15 volts para o MOSFET superior do circuito, mais 15 volts. Aqui o 15 volts do MOSFET inferior do circuito e aqui os 5 volts. Então estas são as tensões que você vai precisar. Lembrando, é importantíssimo que estes 15 volts têm um GND totalmente independente destes 15 volts e destes 5 volts, como falamos na parte teórica, para que funcione corretamente. Vamos ligar o circuito e ver os sinais ao longo dele, e isso você pode fazer antes de conectar os MOSFETs. Assim, você tem a certeza que os sinais estão corretos, antes de testar a potência. A Agilent E3632A fornecerá os 5 volts para o circuito. Veja que colocamos um limite de 200 mA, liberando a saída. Já estamos alimentando o circuito com os 5 volts. E as 9129B fornecerão os 15 volts. Então configurei o canal 1 aqui para ficar fácil de eu liberar as saídas. Então vamos liberar a saída desta fonte aqui, que é responsável por alimentar o MOSFET superior, alimentação do MOSFET superior, e aqui é do MOSFET inferior e da carga. Vai alimentar também a etapa de potência, essa fonte de baixo. Para auxiliar com o sinal PWM, eu vou utilizar o AFG 1062 da Tektronix. Então já configurei aqui um pulso, 0 a 5 volts, frequência de 1 kHz, e aqui eu vou atuar apenas no Duty Cycle, vou iniciar aí com o Duty em 20% mesmo, e já vou liberar a saída para fazermos os testes. Lembrando que para o PWM você pode utilizar qualquer circuito integrado a níveis TTL, um microcontrolador, o 555 ou outras técnicas para gerar PWM. O seu circuito de controle que você quer utilizar para esse acionamento de potência fica a seu critério. Vamos começar então verificando aqui o sinal de entrada. Esse é o sinal PWM de entrada. Vamos trigá-lo. Temos aí o nosso sinal. Eu posso adicionar aqui as medidas. Vamos adicionar aqui frequência e Duty Cycle positivo. 20%, 1 kHz, como podemos observar aqui. Se eu variar no gerador, eu vario esse Duty, mas eu vou deixar em 20%. Agora vamos ver o coletor do 2N2222. Esse é o sinal que temos no coletor, um sinal invertido em relação à minha entrada, o que é correto, 0 a 15 volts. Show! Agora eu posso verificar o sinal que entra aqui nas bases do nosso driver. Olha como ele já está restaurado pela disciplina estática do 4081. Muito legal isso. Então nós temos o sinal bem quadradinho aqui, como você pode ver. Eu já vou aproveitar e conectar o osciloscópio aqui no GND de baixo e ver o sinal também. Então agora eu fiz um curto nos GNDs porque agora eu posso fazer. Depois, quando eu conectar os MOSFETs, o curto não pode mais ser feito. Então aqui é o sinal na saída do acoplador óptico. Temos esta perda aqui, tempo de subida, bem mais lento, só que o próprio 4081 vai restaurar o sinal aqui. Então vamos ver esse mesmo sinal que vai para a base do driver. Olha que legal. E aqui nós conseguimos já observar os dead times.
Os dois estão em nível lógico baixo ao mesmo tempo. Aqui nós temos em torno de 10 microsegundos, um pouquinho menos. E se eu trigar agora para a borda de descida, nós vemos outro dead time que é um pouco superior, mais ou menos 80 microsegundos, por causa da construção do circuito. Isso pode ser ajustado, feito um ajuste fino nos capacitores aqui de dead time, caso você precise para o seu projeto. Esse circuito aqui vai funcionar numa boa. E aí, por fim, vamos ver os sinais na saída dos drivers. Então aqui no driver inferior, veja que o PWM correto, e aqui saída do driver superior. Estes já são os sinais que efetivamente vão para os MOSFETs. Então o MOSFET superior recebe esse sinal, o inferior esse sinal aqui. Aumento o DUT no superior, diminui o inferior e vice-versa. Está funcionando perfeitamente. Outro ponto importante de destacar é o nosso ponto de repouso do circuito. Quando eu removo o sinal, viram que eu desliguei o gerador, ambos os MOSFETs estarão desligados. É de suma importância que você tome essa precaução quando fizer um projeto desse tipo, para que quando não houver sinal, ambos permaneçam desligados. Fizemos isso com eletrônica analógica, como explicamos na parte teórica para você. Voltando o sinal, ambos ligam, removendo o sinal, ambos permanecem desligados. Eu posso ter outras frequências aqui no circuito, depende muito do limite do optoacoplador nesse caso, como comentamos. Depois que você validou todos os sinais, você pode conectar os MOSFETs inicialmente sem carga, ou com uma carga aqui que não represente perigo, digamos assim, não drene muita corrente, por exemplo, um resistor aí de 100K, um resistor de 10K. Por enquanto eu vou ligar sem carga mesmo, eu quero avaliar os sinais com a presença dos MOSFETs no circuito. Então eu estou liberando aqui as fontes de 15 volts, estou ligando o meu gerador, e esse é o sinal presente aqui, que aciona o MOSFET inferior. Para medir o MOSFET superior, eu preciso de um osciloscópio isolado. Eu tenho aqui esse modelo de baixo custo, que vem junto no multímetro. Então vamos ver se conseguimos, com este osciloscópio simples aqui, pegar o sinal que vai para o MOSFET superior, validando totalmente o nosso circuito sem carga presente. Então, para isso, eu vou conectar aqui na saída do driver, tentar pegar o sinal aqui de forma automática, e temos um sinal presente aqui. Fiz o ajuste aqui, é um pouquinho demoradinho nesse osciloscópio, então ajustei brevemente. Você vê que temos aqui um sinal de 0 a 15 praticamente. Nós temos 13,5 por divisão aqui, pelo que ele está mostrando. Aliás, são 5 volts por divisão. Deixa eu verificar aqui. Exatamente, ó. 5 volts por divisão. Não sei se você consegue ver aí na câmera, mas aqui é 5 volts. Cada divisão, 5, 10, 15. Então 0 a 15 volts direto no MOSFET superior. E esse é o sinal do MOSFET inferior. Se variarmos o DUT, aqui eu aumento o DUT para o MOSFET superior e aqui eu diminuo para o MOSFET inferior. Então aqui nós comprovamos o funcionamento total do circuito. Próximo passo qual é? Medir a saída aqui. Posso pegar esse canal do osciloscópio. Temos o sinal na saída, que é basicamente uma cópia desse sinal com ganho de corrente, ganho de potência em geral, ó. Legal demais. Agora o circuito está apto para ser testado com carga. Vamos verificar isso. Tudo pronto para o nosso teste final com o circuito de acionamento PWM de potência. Você vê aí a carga conectada. Eu estou utilizando uma carga de 47 ohms por 10 watts. É uma carga interessante para testarmos.
Para cargas resistivas menores, você pode trocar os MOSFETs até para que eles trabalhem ainda mais folgados. Um modelo que eu cito como exemplo é o IRF3205, bastante conhecido e fácil de encontrar. Mas o IRF640 vai dar conta tranquilamente, como veremos agora no teste final. Então vamos aplicar o sinal PWM, começando com um DUT baixo. E vamos observar o sinal PWM na tela do osciloscópio. Aqui já está com o canal conectado em cima da nossa carga, para vermos o sinal que efetivamente vai para ela. E aí eu vou monitorar a temperatura dela. Já estou aqui com o termômetro. Utilizando o nosso termopar, nós vamos ver a temperatura. Está aqui o termopar. Eu posso monitorar em tempo real aqui a temperatura na carga e a temperatura também nos MOSFETs, principalmente o MOSFET do high side aqui, que é sempre o que acaba sofrendo um pouco mais, dependendo do projeto. Eu vou liberar a saída. Nesse momento já temos 10% em cima da carga, um sinal PWM de 10%. Vamos aumentar aí até uns 40% de DUT cycle. É interessante que você observe aqui na tela do instrumento que temos aí picos de tensão mais elevados ocorrendo no sinal aqui, picos infinitesimais de tensão. Vou até tentar trigar ele aqui. Vai ser um pouco difícil, eu acho, porque eles não ocorrem o tempo todo, mas dando singles talvez. Ó, é um pouco mais difícil de capturá-los, porém, estes sinais que ocorrem aqui, ó, estes sinais são prejudiciais e tendem a ficar maiores, mais acentuados quando trabalharmos com cargas indutivas, que estou trabalhando com uma carga puramente resistiva. Como se resolve isso? Projetando-se um circuito snubber para os MOSFETs aqui. E já explicamos isso no canal e também explicamos lá no curso de fontes chaveadas iniciantes 1. Recomendo que você dê uma conferida, tá certo? Colocando aqui o termopar, você vê a temperatura em cima da nossa carga subindo rapidamente, já está passando aí dos 40, ó, mais de 40 graus, 41, e aquecendo. Isso apenas com 40% de DUT cycle. Vamos deixar esfriar um pouco. Vamos ver a temperatura aqui no MOSFET do high side. Ó, está baixando a temperatura. Significa que no MOSFET a temperatura está adequada, está a níveis aceitáveis, ó, abaixo de 30 graus Celsius. O MOSFET até ajudou a baixar mais rapidamente a temperatura aqui do termopar. Vamos ver o low side. Low side encontra-se na mesma temperatura. Beleza, vamos aumentar a potência, entregue a carga, 50%, 60%, 70%, 80%. Nesse instante a carga vai aquecer ainda mais. Estamos com um DUT cycle de 80%, veja como sobe rápida a temperatura, ó. Sobe rapidamente a temperatura, já passando dos 50 graus Celsius, e aí convém chamar a atenção de você, projetista, quando estiver trabalhando com esse tipo de projeto e ocorrer esse aquecimento em que passe de 50 a 60 graus Celsius, tome cuidado para não se queimar no componente de teste. Ó, acima de 60 graus Celsius já podemos nos queimar. Vamos ver agora, high side, veja como ele auxilia a baixar mais rapidamente a temperatura do termopar. Ó, isso é muito bom. Sinal que o nosso circuito de acionamento foi bem sucedido. Os MOSFETs continuam abaixo de 30 graus Celsius. Vamos ver agora com 90%, mais potência, vamos até praticamente o valor máximo aqui, 97% de DUT, já temos a carga aquecendo consideravelmente, ó. Eu sinto o calor subindo aqui, estou próximo dela. E estamos entregando potência
praticamente só para carga. Isso é fantástico. Ó, 75 graus Celsius, hein? Vamos ver o MOSFET agora. Novamente está auxiliando a resfriar o termopar. Continua abaixo de 30. Vamos ver, baixou de 30. Muito bom. Quase. Aí, vai baixar. Legal, e o de baixo aqui, low side também, abaixo de 30 graus. Só a nossa carga recebe a potência, e esse é sempre o propósito desse tipo de projeto com o PWM. Tem sexta, tem o quê? Tem clássica aqui no WR Kits Channel, espero que você tenha gostado. Monte esse circuito, faça os testes, ou utilize alguns conceitos dele para os seus projetos e deixe sempre o seu feedback, seu comentário aqui embaixo, são muito importantes. Continue acompanhando o canal. Concluímos mais uma clássica de sexta aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos acompanhe sempre, maratone os nossos vídeos. Se é novo no canal, se inscreva. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Ótimos projetos, bom final de semana, aquele abraço e até a próxima.